Agora vamos falar da planilha de apontamentos, simulação de folha competência e simulação de folha caixa. Então, aqui na planilha de apontamentos, seria uma planilha fonte, onde você lançaria as variáveis nela e tudo que você lançar nela vai ser replicado aqui, tanto na folha competência quanto na folha caixa. Ah, Mônica, mas a folha que eu uso é competência. Ok, olha só essa aba. Ah, a folha que eu uso é caixa. Ok, usa essa aba, tá? Tem uma particularidade aqui. Como para a folha de pagamento, a gente precisa saber se tem dependentes para fins de R, a gente precisa saber o salário do mês, né? Se ele recebe periculosidade ou insalubridade. Então, isso tem que estar na planilha de simulação de folha. Na planilha de apontamentos, você só precisa, de repente, da empresa, matrícula e nome, né? O resto é você que vai lançar. Então, hoje, na planilha aqui, esses dados estão puxando da planilha Simula Folha Competência, tá? A empresa, matrícula, nome. Então, se você vier aqui na competência e lançar que a matrícula 10 é a Mônica Gomes de Oliveira, ela automaticamente estará refletida aqui na planilha de apontamentos, tá? Então, hoje a amarração está dessa forma. Ah, mas a minha empresa é caixa. Se você lançar aqui, ele não vai estar amarrado direto aqui. Mas assim, é super simples. O que eu sugiro fazer? Faz a alimentação pela planilha de folha, com relação a filial, matrícula e nome. Copia, tá? Eles. E joga lá para a planilha de apontamentos. Beleza? Por que existe a planilha de apontamentos? Simplesmente para facilitar o lançamento, para que quando você estiver fazendo os inputs para a folha, você tenha visualização só dos campos que você realmente vai incluir. O resto, a folha vai fazer para você. É claro, você vai ter que fazer a manutenção aqui com relação à admissão, jornada, se recebe periculosidade ou insalubridade, e o adicional aqui, o salário nominal, tá? E os dependentes. Mas é só uma amarração simples que tá de matrícula, nome e empresa. Ah, quero tirar a fórmula? Tudo bem. Limpa isso daqui, tá? Limpa. Lança conforme a realidade da sua empresa. Depois você copia também aqui, cola e lança aqui. Só que você vai ter que fazer essas análises aqui, de admissão, jornada e salário. Então, Mônica, minha sugestão. Ou você sempre trabalha com essa aqui para fins de dados básicos, com a competência, trabalha, faz o lançamento aqui desses dados principais até a parte de IR por ela, e aí automaticamente ela está interligada aqui com a planilha de apontamentos, e aí sim, para imputar para a folha, você vem aqui nessa planilha e faz os lançamentos, ok? Eu sei que parece meio confuso, mas eu já vou fazer uma demonstração para vocês verificarem como que funciona. Então, primeira coisa, eu tô lá fazendo minha folha é regime competência e eu preciso fazer os lançamentos. O que eu vou fazer? Informar qual é a competência, 31/1/2025. Quantos dias úteis tem no mês, quantos dias não úteis. Para a comissão, como muitas vezes tem regras distintas, também informa qual que é a quantidade de dias úteis e não úteis para considerar para a comissão, tá? Dias para divisor, como a gente tem aquele artigo 64 que fala que no mês da admissão, caso o número seja inferior a 30, tem que adotar o divisor do mês. Se você colocar aqui que é 30 no divisor, ele vai calcular os dias de salário correto, só que lá na parte de salário, que ele vai fazer o cálculo automático também, ele vai dividir por 30 e multiplicar pelos dias trabalhados. Se a sua empresa adota o divisor real do mês para o mês de admissão, você vai colocar aqui 31, ele vai trazer lá a quantidade de dias proporcionais do mês. Então, vamos supor que você colocou aqui a admissão 15/1/2025. Ele trouxe 17 dias trabalhados, tá? E aí, que cálculo que ele vai fazer? Salário dividido por 31 vezes 17. Deu 1.864. Se você colocar que o seu divisor é 30, deu 1926, tá? Então, você tem que falar qual é a regra que você usa aí na sua empresa, beleza? Vou voltar aqui com o salário que estava anterior. Então, aqui você vai colocar qual é o seu divisor do mês e o piso normativo. Por que eu tô pedindo para colocar o piso normativo? Porque você pode ter na sua convenção
alguma regra de insalubridade, por exemplo, que fale que tenha que receber o índice sobre o piso, ou você pode ter lá no desconto de contribuição assistencial alguma regra de um percentual sobre o piso, aí você adapta a sua fórmula de acordo com o piso, tá? Se você não usa o piso normativo para absolutamente nada, pode ficar zero, pode ficar indiferente. A diferença é que se você deixar zero ali, ó, e colocar que a sua insalubridade é sobre o piso normativo, ele não vai fazer o cálculo se não tiver o valor aqui, tá bom? Então, é para isso que serve o piso normativo. Mas vamos lá, vamos voltar primeiro para a planilha de apontamentos. Então, falamos aqui que uma vez que você fez essa alimentação aqui na parte de competência, copia tudo que você colocou aqui de filial, matrícula, nome, copia, cola lá na planilha de apontamentos. Na verdade, hoje ela já está com a fórmula associada, mas você pode copiar e colar também, não tem problema. E se você fizer a manutenção aqui na folha caixa, porque você vai usar a caixa, a mesma coisa. Copia e cola lá da planilha de apontamentos. Por que tem que fazer esse trabalho? Porque hoje as fórmulas dessas duas planilhas estão extraindo daqui, tá? Mas se você não quiser fazer o lançamento por aqui, quiser fazer direto na folha, não tem problema nenhum. Escolhe a sua folha e aí você vai fazer as alimentações dos campos que precisa. Ó, tem auxílio creche? Vou lançar quanto que é o auxílio creche. Hoje o auxílio creche ele está com o PROC para a planilha de apontamentos. Se você substituir aqui por uma digitação, ele perdeu a fórmula, ele não tem mais nenhuma ligação com essa planilha aqui. Vai adotar o valor que você lançar aqui, tá? Então, vamos falar que você optou por usar a planilha mesmo de apontamentos. Então, lembrando, vou preencher todos os campos aqui da folha competência. Copio esses três aqui. Na verdade, hoje eu não preciso nem copiar porque ele já está buscando daqui para a planilha. E vou fazer as alimentações aqui. A minha hora extra é 50%? Beleza, deixa aqui. Ah, não é 50, é 80. Você vai jogar 80 aqui. Quando você joga 80 aqui, ele já vai lançar aqui como 80% também, ó. O índice 1,80, hora extra 80, tá vendo? Então, hoje o que tá mandando é o que você tá informando aqui nessa sua planilha de apontamentos. Você vai lançar a quantidade em horas mesmo, tá? Então, deu lá no cartão 1h30. Você vai lançar 1h30 e ele vai converter em centesimal para 1,5, que é o quanto a gente tem que lançar para a folha, tá? E isso daqui já está com o PROC interligado para associar ao nome. O PROC está com o nome. Se você quiser o PROC por matrícula, você muda a regra. Mas o PROC está com base no nome, tá? C10. E aí, ele já vai puxar aqui automático e já vai trazer o valor automático. Mesma coisa se eu colocar a hora extra 80%. Tá? Ele teve 2h47. Lanço em horas. Ele converte para o centesimal. Quando eu venho aqui, ele já está com o lançamento na minha planilha. Legal? Mesma coisa sobre aviso. Então, tudo que é aqui, você vai lançar o campo em horas. Adicional noturno, em horas. Esses campos que estão em branco não mexe, porque já está com a fórmula. Tudo que está verde, você pode mexer, você pode fazer os lançamentos. Tudo que está em branquinho, ele já está automático. Aí, se sua empresa tem bônus, comissão, e a mesma coisa, eu deixei aqui abinhas para você poder lançar eventos tributáveis e não tributáveis. Então, eu tenho mais alguns eventos lá na minha folha, eu tenho ajuda de custo. É tributável ou é não tributável? Ah, é não tributável. Então, você vai lançar aqui como ajuda de custo e vai lançar os valores, tá? Por quê? Porque ele vai estar amarrado à fórmula para não entrar para a base de cálculo de INSS, imposto de renda. Beleza? Aí aqui você tem os campos para descontos. Mesma coisa, você lança atrasos em horas, ele já vai fazer a conversão para centesimal e já vai puxar na sua folha como centesimal. Se eu deletar daqui, ele deleta aqui, tá? Então, tudo isso aqui já tem alguns valores lançados. Eu vou deixar em branco, eu vou deixar sem nenhum valor lançado, para que vocês possam usar o valor de vocês, na planilha de vocês, tá? Então, vou deletar tudo que tem aqui. Na verdade, eu não posso fazer esse delete desta forma, porque se eu fizer esse delete dessa forma, eu vou estar deletando a regra do centesimal, tá? Então, eu posso fazer um filtro aqui dos valores e vou deletar só o que tem valor,
tá? Então aqui no caso é só 1,30, eu posso deletar, hora extra aqui eu posso deletar, só para deixar a planilha em branco para vocês, tá? Para vocês trabalharem só com os lançamentos devidos. E daqui para frente eu posso deletar tudo, porque vocês com certeza têm valores diferentes dos meus. Então, voltando, né, a planilha de apontamentos é para você usar só para os seus apontamentos e eles vão refletir na sua folha. Não quer usar via planilha? Ok. Faz os lançamentos direto nas abinhas que podem ser lançadas aqui em folha. Quais são as abas que podem ser lançadas? Essas que não estão escrito automático, tá? O que está como automático é porque o sistema aqui já está calculando para você. Então, se você editar, você vai perder a fórmula. Aí você vai ter que sempre fazer o lançamento manual. O que não está como automático é onde você pode trabalhar mexendo nos valores. A minha periculosidade não é de 30, é de 40, sei lá. Vou colocar 40% aqui e todos os meus cálculos de periculosidade vão se basear em 40%, tá? Então, vou fazer o lançamento direto na planilha, começo a atuar direto com as colunas que eu posso mexer, beleza? Vou fazer um aqui pela planilha de apontamentos. Então, vamos falar que eu só vou lançar o funcionário A. Ele tem 1h30 a 50%. Ele tem 1h48 a 80%. Ele tem 30 horas a 100%, tá? Ele tem 50 horas de sobreaviso. Ele tem 168 horas de adicional noturno. Ele recebe R$250 de bônus, vai receber R$900 de comissão. Tem um outro rendimento tributável, posso colocar o nome desse rendimento aqui, vamos supor que é uma gratificação. Coloco aqui gratificação, porque ela é tributável, lanço o valor, tá? Não tem mais nenhum tributável, não tem reembolso, não tem ajuda de custo, enfim. Vou por os atrasos. Esse funcionário aqui, ele tem 1h30 de atraso. Então, eu lanço aqui 1h30. Não tem falta, não tem empréstimo. Ele tem R$100 de desconto de plano de saúde titular e R$50 de plano de desconto dependentes. Ele tem R$10 de odontológico. Ele vai ter um desconto de vale alimentação de R$120. Ele não tem desconto de vale refeição. Vale transporte, eu lanço o valor da compra, tá? Então, se eu fiz a compra dele e o vale transporte dele deu R$500, eu vou lançar quanto foi o valor da compra. E lá na simuladora ele já vai trazer o valor de 6%. Se eu tiver outros descontos aqui, eu vou colocar quais são, tá bom? Bom, então é isso que eu faria, tá? Isso com cada funcionário dessa planilha. Fiz isso. Minha folha é competência. Vou olhar aqui, faço aquele preenchimento que eu falei aqui de cima para vocês, tá? Mas tudo que você fez do funcionário A, como nessa planilha está amarrada com o PROC do funcionário A, ele vai refletir aqui nas simulações. Então veja, ele trouxe lá para mim a 1h30 de hora extra já convertida em centesimal, trouxe 1,8 de hora extra 80% convertida a centesimal, trouxe 30 horas a 100%, e aí aqui está o valor. O DSR dessas horas extras já está automático. Eu lancei lá sobreaviso, então ele já calculou o sobreaviso para mim aqui também. Eu lancei adicional noturno, ele já calculou o adicional noturno. Eu lancei bônus, ele trouxe aqui. Comissão, ele trouxe aqui. Calculou o DSR com base nesse DSR de comissão que eu informei aqui. Não tem reembolso, não tem ajuda. Eu lancei lá R$1.000 de gratificação, ele trouxe aqui, tá? E aí aqui para frente, esse campo aqui, ó, da AP até a AX, é para quando você tem férias contabilizadas em folha. Então, normalmente, para os seus líquidos baterem com a folha, faz o lançamento do que está quebrando no seu olerite ou na sua folha aqui. Então, esse funcionário teve férias e o olerite está trazendo R$500 de férias no mês, 200 de mês seguinte, média de férias no mês, média de férias próximo mês. Então, você faz a distribuição conforme o lançamento do seu olerite. Aqui também, se deu insuficiência de saldo na sua folha, você vai lançar insuficiência de saldo em proventos aqui, para que o seu total de proventos bata, tá? Então, aqui ele está trazendo o total de proventos desse funcionário, é um evento que está automático. O adiantamento, eu estou deixando ele aqui automático com base em 40%, mas você pode forçar valores conforme desejar. Eu quero fazer um PROC com a minha folha de adiantamento, então você vai trazer aqui os adiantamentos de acordo com a sua folha, tá? Isso é valor de adiantamento mesmo, não é líquido, é os 40% do salário.
Ah, aqui na empresa o nosso adiantamento é 50%, eu quero deixar automático. Então você joga 50 e ele vai mudar tudo aqui para 50%. Eu quero lançar manualmente, fica à vontade, lança manualmente. Só lembrando que uma vez que você lançar manualmente, ele vai perder a funcionalidade do índice. As bases de INSS e o valor do INSS ele já está trazendo automático. Como tem lançamento de férias, às vezes contabilizado em folha, e aí às vezes nesse evento vem aquele INSS de férias mês seguinte, você vai ter que lançar manualmente aqui para quem tiver INSS de férias mês seguinte, tá? Aqui, se eu tivesse lançado lá na planilha de apontamentos a quantidade de faltas, ele ia trazer aqui e ia me trazer o valor. Os atrasos que eu lancei lá na planilha, ele traz para cá. O DSR de desconto, se eu tiver lançado na planilha de apontamentos, ele vai trazer o valor aqui. A base bruta de IR já está automatizada. Pensão alimentícia e percentual é para você lançar manual, tá? Então, quem tiver pensão, você vai chegar aqui e vai lançar os valores e os percentuais, para que ele reflita automaticamente sobre as outras bases. Dedução legal aqui de imposto de renda, ele já faz o cálculo para você de quanto é a dedução legal, quanto é o desconto simplificado, e aí ele vai falar qual que ele vai utilizar para fins de dedução de base de R na folha. Ele vai mostrar quanto foi sua base de R na folha, qual foi o valor do INSS calculado, do imposto de renda calculado e quanto vai descontar na folha. Por quê? Porque se aqui tiver calculado R$5, por exemplo, a gente sabe que o mínimo é 10, então ele vai trazer que aqui é 0, tá? Se aqui for mais de R$10, aí sim ele vai replicar o mesmo valor. A coluninha de R de férias, para você lançar manualmente também, conforme o seu recibo de férias que você tiver contabilizado em folha, tá? Plano de saúde, dependente, tá trazendo tudo daquela planilha de apontamentos. Lembrando de novo, se você não quiser usar aquela planilha para nada, faça os lançamentos direto aqui, tá? Na onde você pode editar. Contribuição assistencial eu deixei sem fórmula, porque cada empresa tem a sua fórmula, né? Então, cada empresa aqui vai ter um valor. Não descontei, não tem ela aqui na planilha de apontamentos, então você teria que lançar a contribuição assistencial aqui direto, tá? Se você tiver alguma regra específica, põe a sua regra aqui através de fórmula. Vamos supor que o desconto da assistencial é 2% sobre o salário normativo. Então, o piso normativo está aqui, você vai colocar aqui, é igual a isso vezes 2%, por exemplo, tá? Como isso é uma célula única, você trava. E aí vai vir um desconto automático aqui, e aí você lança para o restante. Entendeu? Ah, não, o meu desconto de assistencial é 1,2% do salário do funcionário. Ok, pega e monta a fórmula aqui. É igual salário nominal, tá? Vezes 1,2%. Então deu o Enter, ele trouxe o desconto assistencial aqui, você replica para os demais e ele vai fazer certinho. Então fica à vontade para montar a sua fórmula de assistencial aqui para que ela fique correta. Empréstimo, outros descontos, está tudo puxando da planilha de apontamentos. Líquido de férias e desconto de insuficiência de saldo você lança manualmente, se tiver algum lançamento para fazer contabilizado. Ele vai trazer para você o seu total de descontos e o seu líquido a receber. E aí onde que pega aqui, que ajuda você a fazer a sua conferência? Você rodou a sua folha de pagamento lá no sistema, calculou ela bonitinha. Ela traz um líquido, não traz? Traz aqui, abre uma planilha aqui e traz os seus líquidos aqui. Nome do funcionário e o líquido recebido, tá? Uma vez que você trouxe os líquidos aqui, você faz um PROC dessa planilha com esses líquidos. Então, eu tenho lá, sei lá, vou colocar aqui os funcionários. Vou jogar para lá, fingir que você buscou do seu sistema, tá? Então, você buscou do seu sistema, ele trouxe para você lá todos os funcionários e aqui ele trouxe os líquidos recebidos. Eu vou só fazer uma simulação para você ver que legal que fica na planilha para você trabalhar só onde tem diferença, tá? Então, eu vou primeiro só copiar esse líquido aqui normal, só para a gente ter uma base, mas o líquido que estaria ali na aba é o líquido da sua folha de pagamento mesmo, que você extraiu do seu sistema, tá? Vou só copiar esse aqui para mostrar para vocês como ficaria. Então, vamos supor que você gerou o líquido da sua folha e saiu um relatório e você extraiu para cá. Nome do funcionário e valor do líquido. Só que eu vou mudar alguns aqui para dizer que na sua folha trouxe outros valores, tá? Esse aqui trouxe 2.200, esse aqui trouxe 5.000.
Então, vocês viram que eu editei 3 valores aqui. Qual que é a intenção? Se você fizer um PROC aqui, é igual PROC V, o nome estiver contido aonde? Estiver contido nesta coluna, então, opa, estou confundindo com o PROC X. É igual PROC V, se este nome estiver contido entre a coluna A e B, traga a referência da coluna 2, né? Que é o valor. Então, traga o 2. Caso contrário, falso. Quem não dominar Excel, eu tenho curso de Excel também, as aulas de Excel. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e adquirir, porque ensina você a fazer PROC V, PROC X, PROC H, Fórmula C, etc. Fez a fórmula? Replica para todo o resto. E olha qual que é o objetivo quando você trabalha com o líquido pago em folha aqui. Você pode trabalhar na conferência só do que deu diferença. Então, ó, veja aqui. Tudo aqui deu diferença zero, exceto 3 pessoas. Então, o que eu faria para conferir essa folha? Eu tiraria o que é zero e ia olhar só esses funcionários, o B, o G e o P. Por que o líquido não bateu? O meu líquido da planilha deu 1.240, o da folha deu 1.500. Eu vou direto nele para avaliar o que está de diferente. Aí eu vou olhando, né, se o total de proventos dele está batendo, se os descontos dele estão batendo. É aí que eu vou atuar. Então, se você tem 200 funcionários, 189 bateu e 11 não, você vai ter aqui na planilha quais são esses 11 que não bateu, para que você possa fazer a conferência apenas deles. Legal? Então, aqui você pode montar essa planilha líquida. Eu vou excluir porque eu vou deixar aqui em branco para vocês. Mas você pode trazer da sua folha de pagamento o nome e o líquido recebido, tá? E aí você faz um PROC com uma aba que você vai inserir aqui do lado. E aí quando você fizer esse PROC com essa aba, você vai ter exatamente as diferenças que é para você tratar. Beleza? Então essa aqui a gente trabalhou com a aba da competência. Se eu fosse trabalhar com a aba da folha caixa, mesma coisa, né? Ia copiar todos os funcionários daqui, ia colar lá no apontamento, se eu for utilizar a origem pelo apontamento. Se não for, se eu for fazer direto na planilha, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. A diferença vai ser a base de IR, porque no caso da folha caixa, o valor do imposto de renda é o valor menos o adiantamento quinzenal, né? Porque o adiantamento ele ficou lá para a folha passada. Então, a diferença da base do IR da folha aqui é porque você vai fazer o cálculo do IR considerando a base, ó, aqui na base bruta, ó, ela vai estar deduzindo o valor do seu adiantamento quinzenal, ó, tá vendo? Então, ela pegou a base de INSS, que geralmente é a mesma base para tudo, e tirou o valor do adiantamento quinzenal aqui. Legal? Então, a única coisa que muda para a folha de regime caixa aqui é isso. É a base de cálculo do IR para trazer aí para você um IR certinho, de acordo com a sua folha de pagamento. Eu sei que parece complexo, né? Vocês têm que ir usando, tem que ir testando, tem que ir usando. Quem quiser usar com a planilha de... Por que eu uso a planilha de apontamentos? Porque eu mando a planilha de apontamentos para o meu cliente. O cliente devolve exatamente no formato que eu preciso, tá? Tanto que para o cliente, muitas vezes nem vai essas abas aqui de centesimal, já para ele não mexer, tá? Eu mando a planilha para ele com o que eu preciso. Quando ele me devolve a planilha, eu só faço o PROC dos lançamentos com a minha planilhona. E aí fica muito mais fácil, porque daí eu rodo a folha no sistema e a partir do momento que eu rodei no sistema, eu venho aqui no líquido, vejo se teve alguma diferença e atuo só nas diferenças. Bacana? Então aqui é a folha regime caixa, regime competência e apontamentos. Repito, quem aí precisar de um apoio em Excel, eu tenho umas aulas, eu tenho 29 aulas gravadas de Excel, que vai te ajudar a entender um pouquinho de PROC V, PROC C, de PROC H e etc, que pode ajudar muito você no dia a dia a deixar essas planilhas aqui ainda mais robustas, com mais propriedade, tá? Então fiquem à vontade, quem quiser aí adquirir as aulas de Excel, só entrar em contato comigo, que eu envio as aulas para vocês também, passo o valor certinho e aí vocês podem trabalhar normalmente com ele. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Eu só estou deletando aqui algumas coisas que eu tinha deixado lançado para que vá para vocês redondinha, sem nenhum valor lançado aqui para nada, tá? Para que ela fique em branco de fato
e vocês possam atuar com a planilha 100% branquinha, validada. Legal, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar para você da simulação de rescisão. Então, outro item que eu tenho certeza que vocês estão aguardando e que vai ajudar bastante aí no dia a dia de vocês. Então, próximo vídeo será sobre as simulações rescisórias.